querida. Fátima, por favor, venha nos dar um pouco de sapiência aqui dentro da sua longa jornada como educadora, por favor. Fique à vontade. Boa tarde a todos e todas, né? Minha reverência a todos que lutam por nossas crianças e jovens que tanto precisam, né, ser atendidos. Eu sempre vejo a criança como responsabilidade de todos os adultos, independente de ser da família ou não, né? Eles todos e todas precisam demais da nossa atenção, né? Muito interessante o olhar de vocês em relação ao trabalho com essas crianças e jovens, né? Então, a Escola Vila, ela iniciou o trabalho em 81, né? Começamos a atender em 82, e sempre trabalhamos com as crianças, né? Que, com autismo, com síndrome de Down, com TDAH, com danação, né, com todo tipo de comportamento que a gente sabe que é comum nas escolas, né? Atualmente a gente está trabalhando com muita criança também com problemas emocionais, né, devido a problemas de perda de familiares, de questões de família mesmo, né? Então a gente sabe que a escola ela tem um retrato, né, de muitas situações de crianças, né, em com diversas questões que precisam ser vistas com muita atenção, com muito carinho, né, com muito acolhimento, né. Então, assim, no início da escola nós tínhamos muitas crianças com deficiência auditiva, visual, mas depois que as escolas aqui no Ceará melhoraram, né, a gente viu que as famílias preferiram deixar as crianças na escola específica. Mesmo assim, eu tenho alunos com deficiência auditiva ainda, né, mas que frequentam outra escola também. Com essa questão do Tourette também a gente tem Down, né, várias características do espectro autismo, do autismo também, né. Então, assim, a gente, com a questão da Zika, né, a gente está com crianças também com microcefalia, né, e são muitas questões, né, que eu vejo que a lei ela está aí para ajudar as famílias, porque a gente sabe a dificuldade que é as escolas receberem, né. A gente sempre teve as portas abertas e creio que o nosso trabalho tem sido muito produtivo no sentido da gente não ser essa escola tradicional, né, que coloca as crianças em salas de aula e que leva para uma sala específica, porque a gente procura trabalhar a independência e a autonomia da criança junto ao grupo das crianças na sala de aula, né? Então, essas crianças em sala de aula, semanalmente, elas estão em grupos diferentes e as crianças de inclusão estão juntas. Então, é impressionante como as crianças, né, contribuem para esse desenvolvimento das crianças com necessidade, né, pedagógicas e tal. As nossas próprias crianças querem aprender sobre o autismo, sobre a síndrome de Down, para ver como é que pode ajudar, né? E eu creio que o trabalho tem sido muito bom, porque a gente não trabalha somente sala de aula, né? Como o Tiago falou, as crianças são sensoriais, são emocionais, e as artes elas têm que estar presentes, né? Então, nós trabalhamos a cada dia da semana é uma arte, é música, um dia corpo, teatro, artes visuais, artesanato, aí tem os laboratórios Farmácia Viva, horta, pomar, animais, cozinha, tecnologias alternativas.
Então, todos esses cenários, para essas crianças, tem sido assim um espaço de muito aprendizado, de muito compartilhamento entre as outras, né? E a gente percebe que esse desenvolvimento dela participando, é lógico que tem uma que tem mais queda para música, e a gente vai lá trabalhar mais a música, o outro é mais para os animais, então a gente, né, e como o grupo está sempre junto, né, as crianças estão realmente convivendo com todas as crianças da sala, né? Então, assim, nossos profissionais, nós temos o psicólogo, o psicopedagogo, né, toda a equipe, e essa equipe a gente está sempre estudando junto com os profissionais também que atendem as crianças fora, né, tendo as reuniões sistemáticas, traçando estratégias e objetivos, escola, profissionais e família. Então, a gente faz um trabalho onde esse desenvolvimento ele é notório nesse sentido de deixar a criança em sala de aula, com um grupo de alunos, né? Então, por exemplo, eu tenho apenas no universo de quase 50 crianças com alguma necessidade, né, educacional, a gente tem nesse universo apenas duas crianças que necessitam do monitor, né? Porque essas duas crianças elas ainda não conseguem ficar totalmente no grupo participando, né? E às vezes se põe, quer subir em algo que não pode, então a gente tem que ter, mas a gente está sempre trazendo para o grupo, né? E esse ano, assim, para minha felicidade, nós temos uma criança que não conseguiu ainda falar, né? Mas conseguiu aprender a ler na turma de primeiro ano, né? Nós descobrimos há pouco tempo que a gente tem todo o trabalho de trabalhar com eles as fichas, né, a sua rotina, a gente tem a foto da criança no lanche, a foto da criança, né, então ela tem na parede toda a rotina dela, para ela ir seguindo. E tem os momentos da leitura com toda a turma, todos aqueles momentos das fichas de leitura e tal. E quando a gente viu, ela está lendo, mas não tem ainda pinça para escrever, mas através das fichas de leitura a gente vê que ela está evoluindo muito e quando a gente pega o livro e dá para ela e pergunta cadê a palavra tal, ela aponta a palavra, né? Então, assim, foi uma grande alegria nossa e agora é o outro passo, como a gente progredir mais ainda, né? Mas, assim, é uma experiência que a gente vive ao longo desses 41 anos, né? Sempre procurando avançar nesse sentido da autonomia da criança, né? Como ela quer, como é que ela pode estar no grupo, né? Até mesmo colocando uma barraquinha dentro da sala de aula, porque ela quer ficar mais sozinha, mas na hora que o professor pergunta, ela põe a cabeça fora e responde. Ela aí sai do grupo, vai para o grupo da mesa, participa, depois volta para a barraquinha. Então, eu vejo que a gente precisa ter um olhar unificado, né? Cada criança é uma, cada necessidade de cada uma é um universo gigante, não é fácil a escola conduzir tudo isso, mas com muito desejo e muito amor e ajudar essas crianças, a gente consegue, né? E as leis, elas são altamente necessárias e tem alguns pontos que a gente precisa ver que para cada escola, né, muitas vezes a lei não se adequa totalmente. Então, às vezes a gente tem também algumas cobranças de determinadas leis, né,
que para aquela escola aquilo não está fazendo falta, não é necessário, está entendendo? Então, assim, a gente não pode, como escola pequena, entrar na lei que faz tantas exigências quando a gente está atendendo tudo, só que não está atendendo da forma que a lei diz. Né? Vou levar a criança para uma sala, todas as crianças. Aí, nessa hora, eu estou tirando a criança da inclusão. Né? Aí tem outras questões também em relação às famílias, que às vezes deixam a criança que tem uma necessidade na escola e a que não tem, leva para outra. Eu acho que a família, nesse momento também, não está incluída. Né? As duas crianças poderiam estar na mesma escola que está sendo trabalhado o filho que tem necessidade. São muitas questões, mas eu acho louvável, reverencio todos e todas vocês por toda essa luta que a gente precisa ter, e a Escola Vila está sempre aberta para contribuir naquilo que a gente puder. Agradeço demais ao conselheiro Mário, que foi meu ex-aluno, que naquela época eu acho que a gente podia chamar de danado, não de déficit de atenção ou outra coisa. É isso aí, gente. Estou aqui para Obrigada, contribuir Fátima. naquilo que eu puder. Muito grata. Obrigada pela sua fala, Fátima. Sua fama a precede, porque sempre que eu encontro o conselheiro Maia, ele faz referência à escola dele, ele se lembra perfeitamente que ele conviveu com pessoas de inclusão, e ele sempre menciona, né, essa importância na vida dele. Então, eu sou testemunha de quanto já ouvi falar do seu nome, nas oportunidades que pude conversar com o conselheiro Mário Maia. Muito obrigada, acho que sua fala é muito relevante no sentido de apontar duas coisas que são interessantíssimas. Né? Cada criança é uma potencialidade e ela precisa ser vista como essa potencialidade, ela precisa ser trabalhada como essa potencialidade. O Brasil ainda é, ou pelo menos parte do país ainda faz a escola de depósito de criança. Né? Muitas famílias que precisam deixar a criança para ir trabalhar, né? Acabam simplesmente depositando aquela criança ali sem saber ao mesmo do que é que aquela criança vai demandar também em casa. Então, não tem jeito, né? É uma responsabilidade, uma bola que precisa ser dividida, família, escola, Estado, a criança com deficiência, a criança autista, a criança com qualquer outro tipo de neurodivergência ou mesmo de deficiência, ela vai demandar da sociedade para viver. A gente precisa pensar enquanto sociedade, né? Não só cumprir a lei, não só executá-la, mas também fazer por onde aquela família, capacitar aquela família para acolher também aquele ser humano em casa e para conseguir acompanhá-lo ao longo da vida. Não é fácil, mas a gente segue tentando, tá? Então, eu queria agradecer a todos vocês, porque, sem dúvida nenhuma, esse seminário foi gestado e idealizado para que trouxessem falas das mais diversas áreas do conhecimento, das mais diversas áreas da sociedade, e fico em meu nome, em nome do CNJ, em nome das pessoas que participaram aqui, o meu mais profundo obrigado a todos vocês, tá bom? Eu devolvo a palavra para o cerimonial, encerrando esse painel. Muito obrigada. Agradecemos os pronunciamentos realizados e registramos ainda a presença da promotora Isabel Falcão, da Promotoria de Justiça da Pessoa com Deficiência do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Daremos início, nesse momento, à programação com a apresentação do painel. Desculpa, perdão. Com a palavra, o conselheiro. Eu gostaria de fazer uma saudação especial e única e exclusiva à minha tia Fátima. Tia Fátima, a senhora é a prova de que acreditar no menino danado dá certo. Então, se hoje, a minha esposa linda, que acaba de adentrar aqui ao plenário, te amo, viu, Ana Amélia? Então, tia Fátima, eu sou muito grato
grato mesmo. A Vila sempre foi uma escola de inclusão. Antes de existir algum diagnóstico, algum tratamento, a Vila sempre foi. Eu sou testemunha porque eu, junto com Felipe e Patrícia, fomos fundadores e tivemos a sorte, pelo menos eu, de ter a tia Fátima como mentora, que me formou como cidadão, como ser humano, como pessoa, e que me passou tantos valores. Tia Fátima, eu não ia falar, porque eu sou muito chorão, como a senhora me conhece, e o seu filho Felipe é mais chorão do que eu, mas eu não poderia deixar de concluir a minha fala com um poema, pois a veia artística foi muito desenvolvida no Vila, até demais. Um poema de Marina Colassante. Eu sei, mas não devia. Eu sei que a gente se acostuma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e a não ter outra vista que não seja as janelas ao redor. E por quê? Não tem vista? Logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todo as cortinas. E porque não abre as cortinas, logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E à medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o ar, esquece a amplidão. A gente se acostuma a acordar de manhã sobressaltado porque está na hora, a tomar o café corrente porque está atrasado, a ler o jornal no ônibus porque não pode perder o tempo da viagem, a comer sanduíche porque não dá para almoçar, a sair do trabalho porque já é noite, a cochilar no ônibus porque está cansado, a deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o dia. A gente se acostuma a abrir o jornal e a ler sobre a guerra, e aceitando a guerra, aceita os mortos e que haja números para os mortos. E aceitando os números, aceita não acreditar nas negociações de paz. E não acreditando nas negociações de paz, aceita ler todo dia da guerra, dos números, da longa duração. A gente se acostuma a esperar o dia inteiro e ouvir o telefone. Hoje não posso ir. A sorrir para as pessoas sem receber um sorriso de volta. A ser ignorado quando precisava tanto ser visto. A gente se acostuma, tia Fátima, a pagar por tudo que deseja e o de que necessita, e a lutar para ganhar o dinheiro com que pagar, e a ganhar menos do que precisa, e a fazer fila para pagar, e a pagar mais do que as coisas valem, e a saber que cada vez pagar mais, e a procurar mais trabalho para ganhar mais dinheiro, para ter com que pagar nas filas em que se cobram. A gente se acostuma a andar na rua e ver cartazes, a abrir as revistas e ver anúncios, a ligar a televisão e assistir comerciais, a ir ao cinema e engolir publicidade, a ser instigado, conduzido, desnorteado, lançado no infindável catarata dos produtos. A gente se acostuma à poluição, às salas fechadas de ar-condicionados e cheiro de cigarro, à luz artificial do ligeiro tremor, ao choque que os olhos levam na luz natural, às bactérias da água potável, à contaminação da água do mar, à lenta morte dos rios. Se acostuma a não ouvir passarinho, a não ter galo de madrugada, a temer a hidrofobia dos cães, a não colher fruta no pé, a não ter sequer uma planta. A gente se acostuma às coisas demais para não sofrer, em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui, um ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se o trabalho está duro, a gente se consola, pensando no fim de semana. E se no fim de semana não há muito o que fazer, a gente vai dormir cedo e ainda fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado. Né, Ana Amélia? A gente se acostuma para não se ralar na aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se da faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se gasta e gasta de tanto acostumar, se perde de si mesma, mas não devia. A gente se acostuma a morar em apartamentos de fundos e não ter outra vista que não são as janelas ao redor. E porque não tem vista, logo se acostuma a não olhar para fora. E porque não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de todas as cortinas. Vou concluir, tia Fátima, porque o poema é longo e eu fico muito emocionado quando falo seu nome, porque a senhora sabe da importância na minha vida, sua. A gente se acostuma, para concluir, a coisas demais para não sofrer.
em doses pequenas, tentando não perceber. Vai afastando uma dor aqui e um ressentimento ali. A gente se acostuma para não se ralar na aspereza. Essa é a palavra. A gente se acostuma a não entrar em divergência, a não respeitar o diferente, a não querer debater, a não querer construir. E eu, tia Fátima, não me acostumo, como a senhora me conhece, desde pequeno. Era danação, não era TDAH, não era autismo, não era rótulo, era falta de amor e falta de atenção, que a senhora me deu com todo o seu amor e os seus cabelos brancos, que hoje também compartilho com a senhora os cabelos brancos. Muito obrigado, tia Fátima, por tudo que você fez por mim. Muito obrigado. Ô, Mário, sim, você me emociona demais. Você é a pessoa que eu mais lembro da escola. Aprendi muito com você também. E sou muito feliz de você estar aí ocupando esse espaço, ser um pai maravilhoso. E sei que o mundo precisa de pessoas como você, e você vai ajudar. Que essas crianças todas que necessitam de ajuda, você vai estar do lado para fazer isso acontecer. Conto demais com você nesse processo das crianças que necessitam de inclusão. Um grande abraço, muito grata pelo convite, fiquei emocionada, eu não sabia que ia ter uma homenagem assim a mim. Nem eu. Muito lindo, Mário, muito grata, muito feliz, viu? Muitas felicidades para você. Registramos também a presença do Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Luiz Renato Braga, coordenador adjunto da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Em instantes, daremos continuidade à programação. E os seus cabelos brancos, que hoje também compartilho com a senhora os cabelos brancos. Muito obrigado, tia Fátima, por tudo que você fez por mim. Muito obrigado. Ô, Mário, sim, você me emociona demais. Você é a pessoa que eu mais lembro da escola. Aprendi muito com você também. E sou muito feliz de você estar aí ocupando esse espaço, ser um pai maravilhoso. E sei que o mundo precisa de pessoas como você, e você vai ajudar. Que essas crianças todas que necessitam de ajuda, você vai estar do lado para fazer isso acontecer. Conto demais com você nesse processo das crianças que necessitam de inclusão. Um grande abraço, muito grata pelo convite, fiquei emocionada, eu não sabia que ia ter uma homenagem assim a mim. Nem eu. Muito lindo, Mário, muito grata, muito feliz, viu? Muitas felicidades para você. Registramos também a presença do Defensor Público do Estado de Minas Gerais, Luiz Renato Braga, coordenador adjunto da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos. Em instantes, daremos continuidade à programação.